Amigo ouvinte da Palavra de Deus, dos nossos devocionais, que o Senhor Deus te abençoe profusamente. Bênçãos em profusão, tá? Nosso devocional de hoje, o Sermão do Monte. Por que Jesus o transmitiu? Mateus 5, 1 e 2 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: O assim chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, é uma das porções mais belas e mais bem conhecidas dos evangelhos, como o é uma das menos compreendidas pelos cristãos e das mais contraditadas pelos intérpretes da Bíblia. Não pretendo falar sobre concepções humanas como perfeccionismo ou sobre um ideal inatingível, uma ética emergencial ou mesmo de uma réplica mosaica, como alguns dizem. Eis uma pergunta vital. Por que Jesus o transmitiu? Será que Jesus é o segundo Moisés, dando à sua igreja uma nova legislação? Não. Veja Hebreus 3, 5 e 6. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. No seu Sermão do Monte, Jesus pretendeu revelar a amplitude da incapacidade humana. Toda a Bíblia nos faz entender que o homem perdeu a sua capacidade de fazer o bem que agrada a Deus. Quando o homem natural faz algum bem, é a sua glorificação que ele busca, não a de Deus. Daí Jesus dizer que o benfeitor não toque trombeta anunciando o bem que fez, não ore para ser visto. Não jejue para despertar simpatia. Jesus era o próprio exemplo, porque o praticou plenamente em sua vida. Assim, ele passou a ser o nosso modelo. Então, esse sermão não é apenas um código de leis, de regras, de regulamento para decorarmos e obedecermos. É muito mais que isso. Por trás de suas palavras e expressões está aquele que o viveu e nos abençoa para que o vivamos. Só a graça divina poderia nos dar um referencial tão grandioso e tão belo como o Sermão do Monte de Jesus. Não existe religião que possua um padrão tão nobre e tão justo. A graça divina vem ao encontro do homem perdido e o trata como súdito de um reino celestial, como um padrão moral semelhante ao do seu Senhor, com vistas ao seu testemunho de uma vida elevadíssima na terra e um futuro glorioso no céu. Só a graça divina poderia vir ao encontro do homem, salvá-lo, transformá-lo e considerar o Filho do Pai Celestial. Para isso, o cristão não pode viver uma vida de padrão inferior, porque ele pertence ao Rei do Universo. Este sermão foi pronunciado visando o mundo inteiro. É destinado a todas as classes de pessoas, embora o homem natural seja incapaz de agradar a Deus. Não existe limite no conteúdo do Sermão do Monte e nem na possibilidade de o cristão praticá-lo, pois a capacidade que o Espírito lhe concede é sem fronteiras. O irmão em Cristo e pastor João